Salve, salve pessoas, sejam bem-vindas ao canal Matemática. Meu nome é Lucas Gotardo e hoje nós vamos à questão de número 33 do vestibular UEPG que ocorreu no ano de 2020, tá? Essa questão vai trabalhar com a ideia dos mínimos múltiplos comum, trabalhando lá com um probleminha relacionado à parte de MMC. Antes da gente ir para a nossa questão, vou falar para você que se você vai prestar a prova do Enem ou se você está procurando uma apostila de tal forma que você consiga revisar lá exercícios com contexto, no primeiro link da descrição aqui nós temos uma apostila gratuita para você. Basta você clicar aí, você vai ser direcionado ao Google Drive e lá você vai conseguir baixar e se você quiser você pode imprimir essa apostila para você utilizar da melhor maneira para você, tá bem? De novo, essa apostila ela é gratuita. Então basta você clicar no primeiro link aqui na descrição, beleza? E se você gostar dessa apostila, se você conseguir aproveitar ela, e também se você curtir a nossa resolução aqui, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso também dá uma força muito grande com que eu traga outras novidades para vocês aqui, beleza? Dados esses dois recadinhos aí, bora lá para a leitura e depois a nossa resolução da questão de número 33 do vestibular da UEPG de 2020. Vamos lá. Os ciclistas André, Beto e Carlos correm numa pista circular e gastam 70 segundos, 42 segundos e 55 segundos, respectivamente, para completar uma volta na pista. Sabendo que eles partem do mesmo local e no mesmo instante, assinale o que for correto. Bom, como eu já sei que ele vai comparar os tempos lá, às vezes entre André e Beto, às vezes entre o André e o Carlos, às vezes entre os três. Então vamos analisar o que significa cada tempo de cada um, respectivamente, tá? Então nós temos aqui primeiro, ó, o André, certo? Que eu vou utilizar aqui a letra A. Nós temos aqui o Beto, que eu vou utilizar a letra B. E por fim nós temos o Carlos, que eu vou utilizar a letra C. Eles partem no mesmo instante, certo? Então esse instante aí a gente vai analisar o tempo. Se eu estou partindo agora, quer dizer que eu estou começando a iniciar o meu tempo, a contagem dele. Então, instante zero, né? Então, tanto aqui, ó, o André, como o Beto, como também o Carlos, eles partem no instante zero. Vamos analisar só o André primeiro. O tempo dele é uma volta completa a cada 70 segundos. Então, aqui, ó, no tempo zero ele saiu, após 70 segundos ele dá uma volta, mais 70 segundos, totalizando 140, ele dá outra volta, mais 70 segundos, totalizando 210 segundos, ele dá outra volta, e assim por diante, né? Basta você pensar assim, ó, 1 vezes 70, uma volta, 2 vezes 70, duas voltas, 3 vezes 70, 210, 3 voltas, e assim, consequentemente, isso continua até ele terminar lá a quantidade de voltas que ele dá, beleza? Seguindo a mesma linha de raciocínio, o Beto, ele demora 42 segundos. Então, perceba o seguinte, ó. Tempo inicial, 0, depois 42, depois mais 42 na segunda volta, totalizando 84, depois mais 42 aqui, totalizando 40, 124, 126 segundos aqui na sua terceira volta, e isso continua infinitamente. A mesma linha de raciocínio nós vamos seguir aqui pro Carlos, ó. O Carlos iniciou tempo 0, depois ele demora 55 segundos, depois mais 55 segundos que dá 110, depois mais 55 segundos, totalizando 165, e assim por diante aqui ele continua, tá bem? O que esses caras aqui são? Como é que eu identifiquei lá no início que eu falei para vocês que era múltiplo comum? Bom, esses valores aqui, ó, tanto do André, quanto do Beto, quanto do Carlos, é respectivamente múltiplos de 70, múltiplos de 42 e múltiplos de 55. Em um dado instante, ele vai perguntar assim, na alternativa 02, quanto tempo demora para que os três ciclistas eles se encontrem novamente desse mesmo ponto de partida. Então aqui, ó, na primeira volta, o André está aqui, nesse tempo, na segunda volta ele está aqui, na terceira volta ele está aqui. Então, de 70 em 70, ele está iniciando uma nova volta, não é? Quando ele pergunta daqui quanto tempo, de novo, esses caras aqui, ó, são os tempos de 70, 42 e 55. Como ele pergunta exatamente no mesmo tempo, eu estou procurando o tempo em comum. Mas esse tempo em comum são os múltiplos de 70, 42 e 55, ou seja, o múltiplo comum entre eles. Como a gente sempre vai considerar o menor tempo, então por esse motivo é o mínimo múltiplo comum.
Obviamente a gente não vai ficar fazendo tabelinha dessa forma, a gente vai ver outras maneiras mais rápidas de encontrar, tá bem? Explicado por que nós vamos trabalhar aqui com o mínimo múltiplo comum, vamos ver aqui a alternativa 0, 1. Deixa eu só confirmar se eu iniciei a gravação aqui, que eu sempre faço isso. Vamos lá, ó. 0, 1 então, o que ele diz para nós aqui, pessoas? Veja bem, ó. Após 3 minutos e 30 segundos, André e Beto se encontram pela primeira vez no local de largada. Então ele está falando só do André e do Beto aqui. Bom, eles saíram no tempo 0. Eu sei que cada um completa uma volta aqui a cada tempo respectivo. Como esse aqui são os múltiplos de 70 e esses são os múltiplos de 42, e eu quero saber quando eles se encontram novamente, eu estou procurando um múltiplo comum entre 70 e 42, mas o menor entre eles, né? Então aqui, ó, nós estamos procurando o menor múltiplo comum entre 70 e 42, que nesse caso é o mínimo múltiplo comum. Para encontrar o mínimo múltiplo comum, a gente faz a fatoração lá simultânea entre eles, né? Então a gente vai vir aqui, ó, e vai dividir por 2, porque pelo menos um deles é divisível por 2. 70 dividido por 2 dá 35, 42 dividido por 2 dá 21. O 35 não é divisível por 3, porém o 21 é. Então aqui, ó, o 35, como ele não é divisível, você só mantém. O 21 é divisível, aqui fica 7. Aí o 35, ele é divisível por 5, apesar do 7 não ser, mas não tem problema, tá? Quando pelo menos 1 é divisível, então a gente coloca ali. Quando eu fizer 35 por 5 dá 7, aqui vai ficar 7, e aí o 7 é divisível por 1 e por ele mesmo, nesse caso eu estou procurando o 1, tudo bem? Depois que você conseguiu fatorar aqui, o que você vai fazer? Você faz o produto entre esses valores, tá bem? Para encontrar lá o mínimo múltiplo comum. Então eu faço aqui, ó, 2 vezes 3 que dá 6, 6 vezes 5 que dá 30 e 30 vezes 7 que dá 210 segundos. Mas tá vendo que ele tá me dando em tempo aqui, ó, em minutos? Então o que você vai fazer? Bom, eu sei que 1 minuto tem 60 segundos. Quando eu saio do minuto para os 60 segundos, eu multiplico por 60. Agora, para fazer o inverso do segundo, que é o que nós temos, para o meu minuto, eu vou dividir por 60. Então vamos lá, ó, pegar aqui 210 e vamos fazer a divisão, ó, por 60 aqui, dividido por 60. 210 dividido por 60 vai dar 3 vezes inteiras aqui. Quando eu faço lá 3 vezes 60 dá 180. Subtrai, e aqui quando eu fizer a subtração, o meu resto é 30. O que significa isso? Isso significa 3 minutos e 30 segundos. Ou seja, depois de 3 minutos e 30 segundos, tanto o André quanto o Beto, eles se encontram no local da largada lá. Então a 01, ela é verdadeira. Demorou? A 02, nós não vamos utilizar essa conta aqui, ó. Então vou aproveitar e vou apagar aqui. Eu só vou deixar essa tabelinha que eu montei, porque isso facilita na explicação de como que a gente vai identificar lá o mínimo múltiplo comum entre eles, beleza? Então, ó, vamos lá para a nossa 02 aqui. Veja bem. Após 38 minutos e 30 segundos, os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no local de largada. Então agora ele não está falando só do André e do Beto. Ele está falando tanto do André, como do Beto, como do Carlos. Então veja bem, ó. O André eu sei que é de 70 em 70, o Beto é de 42 em 42, igual nós fizemos na 01, e o Carlos é de 55 em 55. O que eu vou fazer? Eu vou procurar qual que é o ponto em comum entre eles. Nesse caso, qual que é o meu tempo em comum? O tempo em comum é um múltiplo comum. Nesse caso, estou procurando o menor entre eles. Então, por esse motivo, eu pego aqui o mínimo múltiplo comum entre 70, entre 42 e, por fim, 55. E aí a mesma linha de raciocínio, você vai lá fatorando esse valor até chegar em 1. Chegou os passarinhos aqui, ó, o meme de BenTV tá em alta ainda? Não sei. Se tiver, aqui em casa tem um monte de BenTV. O meme rola solto toda vez, ó. Vamos lá. 70 por 2 dá 35, 42 por 2 dá 21, 55 não é divisível por 2, então você só copia aqui. O 3 é divisível, ou 3 não, né? O 21 é divisível por 3, então aqui, ó, o 35 não é, copia. 21 por 3 vai ficar 7, e o 55 também não é, então só copia aqui. Tanto 35 como 55 são divisíveis por 5, então bora lá, ó.
35 por 5 vai ficar 7. O 7 não é divisível. E aqui o 55 é 11. Como o 7 e o 11 são primos, então vou vir aqui e vou dividir por 7. Aqui vai ficar 1, 1 e o 11. E aqui a gente vem e faz a divisão por 11. Ó. Aqui fica 1, aqui fica 1, opa, e aqui fica 1. Beleza? O que a gente faz agora? Faz o produto. Ó. Então, bora lá. Se você quiser pegar até essa parte, a gente já fez essa multiplicação, mas vamos fazer de novo. Ó. Veja bem, daqui até aqui dá 6, daqui até aqui dá 30, e por fim, daqui até aqui dá 210. Quando eu faço 210 vezes 11, não precisa montar a conta. Pega lá, ó, você concorda que é a mesma coisa que 10 vezes 210 e 1 vezes 210? Quanto que é 10 vezes 210? É 2.100. Aí eu vou pegar esse 2.100, vou fazer mais 1 vezes 2010, ó. E aí, quando eu fizer essa conta, eu encontro aqui 2.310 segundos. Eu coloquei um 2 aqui, ó. 2.310 segundos. Maravilha! O que eu faço com isso? Tá dando em minuto. Então, você vai vir aqui, ó, e vai pegar o 2.310, ó. Veja bem, ó. 2.310. E vai fazer a mesma linha de raciocínio que nós fizemos na 01. Você vai dividir por 60. Quando eu fizer a divisão por 60, ó, 231 por 60 dá 3 vezes, porque o mais próximo é 180 aqui. Quando nós fizermos essa subtração, aqui vai tirar, vai ficar 510, ó, abaixando o zero aqui. 510 por 60 dá 8 vezes. Por quê? Porque 8 vezes 60 dá 480. Vamos subtrair aqui. E quando nós fizermos essa diferença, isso dá 30, ó. O que significa esse 38? 38 minutos. E o que significa esse 30? 30 segundos. Então, quer dizer que após 38 minutos e 30 segundos, os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no mesmo local de largada. Então, a 02, assim como a 1, também é verdadeira, certo? Vamos para a 04 agora. Ó. Após a partida, no momento em que os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no local de largada, quanto que é a primeira vez? 38 minutos e 30 segundos. André completou 33 voltas. Como nós vamos fazer isso? Vamos pensar aqui, ó. Por que eu sei que nesse 70 ele completou uma volta? Porque eu faço 1 vezes 70, uma volta vezes o tempo dele. Por que aqui dá de 140? Porque é 2 vezes 70, que é 2 vezes o tempo dele. Por que aqui dá 210? Porque é 3 vezes 70, 3 vezes o tempo dele. Se eu fosse pegar o tempo e encontrar a quantidade de voltas, eu ia pegar cada valor aqui e dividir por 70. Por exemplo, 210 dividido por 70 dá 3, o que significa 3 voltas, não é isso? Maravilha, então. Depois de quanto tempo eles se encontraram pela primeira vez? Ó, foi isso daqui. Então, eu vou pegar esse valor aqui e vou dividir por 70. Mas eu vou te explicar uma coisinha, ó. Não vai trabalhar com 1 minuto, né? Eu vou dividir por 70 segundos. Vamos trabalhar com esse cara aqui. Mas lembra lá como é que a gente encontrou esse cara aqui? É a partir dessa multiplicação, ó. Então, quando eu pego 2.310 dividido por 70, é a mesma coisa que pegar 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11 dividido por 70. Porque o 2.310 foi a partir deste produto que eu encontrei. Mas para que a gente vai fazer isso? É para você não perder tempo montando uma continha igual a essa que eu estou apagando. Ó. Aqui a gente só vai utilizar o quê? Simplificação. Olha só. Então aqui eu sei que o 2.310 é a mesma coisa que 2 vezes 3 vezes 5 vezes 7 vezes 11. E eu vou dividir por 70 por quê? Porque ele está comparando a quantidade de voltas do André. Ó. Então vamos lá, dividir por 70 aqui. Olha para a parte de cima. Tá vendo que eu tenho um 7 aqui e aqui eu tenho um 70? Vamos simplificar. Aqui vai ficar 10, ó. Aí tá vendo esse 10? O 10 é a mesma coisa que 2 vezes 5, você concorda? Então quando eu fizer a divisão, ó, de 2 vezes 5, que dá 10, com esse 10 aqui, simplificou tudo. Quem sobrou só? Sobrou só o 3 vezes 11. Quanto que é 3 vezes 11? 33. O que significa esse 33? Significa que o André deu 33 voltas. Tá vendo? E aí, essa afirmativa é verdadeira, ó, porque após a partida, no momento que os 3 ciclistas se encontram pela primeira vez no local de largada, que é nesse tempo aqui, o André completou 33 voltas. Então, assim como a 1,
assim como a 2, a 4 também é verdadeira, beleza? E a 08 nós não vamos utilizar esse tempo aqui, então vamos lá apagar toda essa partezinha aqui, tá? Se você não quiser ficar esperando eu apagar essa partezinha aqui, só dá uma pulada em 10 segundinhos do vídeo, tá bem? Para você conseguir acompanhar a resolução aqui dessa parte da nossa 08. Vamos lá, ó. Pega aqui. 08. Após a partida, no momento em que o André e o Carlos se encontram pela primeira vez no local de largada, Carlos completou 14 voltas. Então pensa comigo, ele está comparando lá a quantidade de voltas do André e do Carlos, mas a gente acabou de ver na 04 que para encontrar essa quantidade de voltas eu preciso saber o meu tempo, não preciso? Então primeiro a gente vai ver o que, ó? Quanto tempo demorou para o André e para o Carlos se encontrarem pela primeira vez no local de largada? Qual que é o tempo aqui, ó, do André? É de 70 em 70. Deixa eu trocar a cor de caneta aqui, ó. Pronto. É de 70 em 70. E a do Carlos, de 55 em 55, ó. Então vamos fatorar aqui. Pegando aqui, ó, divisível por 2, pelo menos um deles, dá 35. O 55 não é, você copia. Maravilha. Esse é divisível por 5 e esse também. Perfeito, ó. 35 dividido por 5 dá 7. 55 dividido por 5 dá 11. O 7 e o 11 são divisíveis só pelo 7, nesse caso, né? E pelo 11 também pelo 1, mas o 1 a gente não vai utilizar lá na fatoração, ó. Aqui o 11 não é divisível, então a gente coloca aqui agora o 11, aqui vai ficar o número 1 e aqui vai ficar o número 1. Perfeito, o que nós fazemos agora? Vai multiplicar? Não! Qual que é o meu tempo, ó? É 2 vezes 5 vezes 7 vezes 11. Ele quer saber a quantidade de voltas do Carlos. Eu ia pegar essa multiplicação e dividir pelo tempo dele, seguindo o mesmo raciocínio que nós fizemos na anterior, ó. Por que eu sei que aqui é uma volta? Porque eu faço 55 dividido por 55. E aqui, 110 dividido por 55. E aqui, 165 dividido por 55, certo? Então, nesse caso, para encontrar a quantidade de voltas, ó, você vai pegar 2 vezes 5 vezes 7 vezes 11. E você vai dividir por quanto? Vou dividir pelo tempo dele. Qual que é o tempo dele? 55. Assim como a gente simplificou rapidamente lá, ó, vamos simplificar aqui de novo. 5 vezes 11 dá 55, não dá? Então toda essa partezinha eu vou simplificar com toda ela, ó. Quem que sobrou? 2 vezes 7. Quanto que é 2 vezes 7? 14. Então significa que o Carlos, comparando lá o encontro inicial entre ele e o André, deu 14 voltas, certo? Se ele deu 14 voltas, então o que a gente pode afirmar da 08? Que também, assim como todas as anteriores, ela é verdadeira. Então, qual que é a soma aqui, ó? Vamos lá. Quando eu fizer, ó, 8 mais 4 dá 12, mais esse dá 14, mais aqui vai dar 15, certo? Então, a soma aqui final é igual a 15, beleza? Se você gostou dessa resolução, eu peço para que você deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, porque isso dá uma força grandíssima para o canal, você não tem noção. Compartilhe esse vídeo com alguém que você quiser, tá? Se você quiser também, porque isso vai ajudar o canal. Muito obrigado por assistir até aqui, um grande abraço e lembre-se sempre que a força esteja com você.